A cruz sagrada seja minha luz, não seja dragão minha, mentira de Satanás, nunca me aconselhes por coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe do mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tenha a bondade de se sentar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu me chamo Ricardo, participo do grupo de oração lá da paróquia de São João Batista, o Mensageiro, toda terça-feira. E meu coração me alegra de estar aqui mais uma vez reunidos como igreja católica. Vou repetir, meu coração me alegra de estar aqui reunidos como uma igreja que reza, uma igreja sendo ela católica, uma igreja única fundada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria que você aplaudisse a presença de Jesus na igreja. Dando sequência então a esse seminário de vida no Espírito, onde nós olhamos para o mundo no qual nós vivemos e pouca coisa se tira de bom. Um mundo onde o próprio Jesus vai ensinar através da sua palavra que nós haveríamos de ter aflições, dificuldades. Mas esse mesmo Jesus, também inspirado, ele diz na sua palavra no Evangelho, onde nós vamos ver hoje, que ele se faria presente no meio de nós. Portanto, diante do mundo onde as coisas não vão bem, se nós olharmos para as coisas do mundo, ou até mesmo para a nossa vida, parece que as coisas não vão bem, mas nós temos a certeza que Jesus está conosco. Portanto, irmãos, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. E a palavra de Deus vai falar justamente sobre isso, que nós não estamos sozinhos. Pegue a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Mateus de número 18, versículos de 19 e 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 18, versículos 19, 20. E antes de nós lermos esses dois versículos, eu gostaria de citar o tema da pregação desta noite, dando continuidade a esse seminário de vida. Onde encontrar Jesus quando a igreja reza? Mediante a esse mundo, qual eu disse, onde encontrar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo quando a igreja reza? Portanto, como nós estamos aqui reunidos como igreja, nós estamos aqui reunidos como uma igreja. E quando eu orava, o Senhor falava que tudo o que nós precisamos, portanto, tudo o que eu preciso, tudo o que você precisa, tudo aquilo que as pessoas lá fora precisam, tem e é encontrada na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que nós precisamos na nossa vida, todas as áreas de nossa vida que precisa ser preenchida e encontrada na pessoa de Jesus Cristo, tem na igreja. Tudo se encontra na igreja católica. Tudo aqui se encontra. Portanto, nós não temos necessidades de procurar em outros lugares, porque a igreja nos proporciona grande alimento e alimento sólido e de primeiríssima qualidade. E quando essa igreja reza, meu irmão, o fogo cai,
Quando essa igreja reza, Senhor, os nossos corações são transformados, porque Jesus está no nosso meio, porque Jesus caminha em nosso meio. Jesus é Espírito, nós não o vemos, mas Ele está aqui, porque Ele é fiel naquilo que Ele fala. O Evangelho de Mateus vai falar bem assim: digo-vos ainda isto, se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, eu vou repetir, seja o que for, conseguirão de meu Pai que está no céu. Número 20, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em o meu nome, aí eu estou no meio deles. Portanto, Jesus está no nosso meio. Aonde 2 ou 3 estão reunidos em o meu nome, significa em o nome de Jesus. Eu penso que todos nós estamos aqui reunidos em só um nome, em o nome de Jesus. Esse nome de Jesus pode nos salvar, e esse nome de Jesus vai nos salvar o melhor ainda, e esse nome de Jesus, Ele pode nos curar. Gostaria que você prestasse atenção naquilo que Deus quer falar para você e para mim nesta noite. Talvez, como em Atos dos Apóstolos vai falar, talvez seja um de repente da nossa vida. Portanto, abra o seu coração nessa noite e deixe Deus tocar na sua vida. Deixe Deus, por esta presença única em nosso meio, na presença de Jesus Cristo, deixe Ele tocar no seu coração, no meu coração, e Ele quer fazer isso. Irmãos, quando nós falamos da igreja, é preciso nós entendermos que a igreja, eu gosto bem de falar, quando eu digo igreja católica, portanto a nossa igreja. Quando nós falamos de igreja, nós tratamos de um projeto do coração de Deus. Quando nós falamos de igreja católica, quando nós falamos de igreja, nós falamos de um projeto que sai do coração de Deus. Nada mais do que isso. O Deus Criador do céu e da terra, cujo é o fundador da nossa igreja. Esse Deus que tem como projeto a igreja. E quando esta igreja reza, quando esta igreja ora, quando esta igreja participa da Santa Missa, quando esta igreja vive de maneira particular a pessoa de Jesus Cristo, grandes coisas acontecem. E aqui existem pessoas que podem testemunhar isso, pessoas que têm experimentado aquilo que a igreja, pela pessoa de Jesus Cristo, pode nos dar. Pessoas que tiveram as suas vidas transformadas a partir de uma igreja que reza. Pessoas que tiveram seus corações transformados, e ainda há essa necessidade de transformação, porque não existe de maneira plena essa conversão, mas pessoas aqui, não somente aqui, mas em toda a igreja, que através dessa igreja que reza, tem as suas vidas transformadas. E eu penso que na minha e na sua vida não é diferente, porque esta igreja que reza, ela é sonho e projeto de Deus. Portanto, Deus está sob o controle desta igreja que reza. Irmãos, Deus está no controle e no comando da igreja. Nós passamos tempos difíceis, mas Deus está no controle. Não se preocupem quando falam coisas a respeito da igreja. Sim, é claro que merece oração, porque essa igreja reza, mas não se preocupem com esta igreja, porque a igreja está sob o comando de nosso Senhor Jesus Cristo, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, não existe pessoa melhor do que senão o próprio Deus que conduz essa igreja. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da nossa vida. Quando nós oramos, quando nós estamos em oração, Deus está no controle.
Deus ele toma essa direção, porque Ele faz questão de estar no nosso meio. O evangelista Mateus vai falar muito bem aí disso. Mateus, o qual fez a experiência com a pessoa de Jesus, Mateus que experimentou, e ele relata muito bem este texto bíblico por volta do ano 60 após a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mais ou menos. Mateus faz questão de anotar esses 2 versículos para que no dia de hoje eu e você não se sentíssemos sozinhos, para que nós não se sentíssemos só, para que no momento duro da nossa vida nós não se sinta só. Mateus faz questão de narrar como que de forma de promessa para nós. Mateus relata bem quando ele diz: quando 2 ou 3 se reunidos em o nome de Jesus, aquele qual eu tive essa experiência, vai narrar Mateus, ele se fará no meio deles. Como essa palavra de forma de cartas sendo escrita para nós hoje. Porque a Bíblia vai falar que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para toda a eternidade. Jesus Cristo é o mesmo. E a nossa igreja, quando ela reza, ela vive este mandato de Jesus Cristo. A igreja católica, quando reza, vive este mandato de Jesus Cristo. Porque a igreja, ela é conduzida pelo Espírito Santo. E se ela é conduzida pelo Espírito Santo, significa que nós temos um Deus que olha para nós, um Deus que hoje tem a sua habitação no céu, mas Ele faz questão de olhar no coração de cada um de nós, um Deus que não é indiferente com o nosso sofrimento, um Deus que não é indiferente quando nós rezamos. É claro que às vezes quando nós nos colocamos em oração, parece que nós estamos num deserto, mas Deus está lá ouvindo a nossa oração. Faz-nos recordar o texto bíblico onde os discípulos estavam na barca, mediante aquelas ondas que cobriam a barca, e os discípulos lá todo aflitos. O texto vai falar que as ondas cobriam a barca, e Jesus estava como que dormindo. A barca nos traz uma simbologia a respeito da nossa igreja. Mas Jesus Cristo, como eu disse no início, está no comando desta barca. E então os discípulos aflitos vão lá e acordam o Mestre. E Jesus vai dar ordem aos ventos e eles cessam. Talvez o motivo da nossa oração hoje nessa igreja que reza é que os ventos cessem das nossas vidas. Talvez as águas estão submergindo, onde nesse texto nós podemos usar como que uma simbologia do mar a respeito do mundo, em específico nesse texto, o mar, as ondas. Somente Jesus pode dar aquilo que nós precisamos hoje. Por isso que nós estamos aqui rezando. A igreja católica é uma igreja orante. Talvez a minha vida não seja uma vida de oração, talvez a sua vida não seja, mas a igreja é uma igreja que ora. Nós temos agora recentemente um Papa cujo dá como preferência a sua vida, os seus últimos anos de vida como de oração para a igreja. A televisão nos relatou isso, que vai dedicar a sua vida na igreja. Nós olhamos para os mosteiros, nós olhamos para os Carmelos,